Imagina seu paciente poder ter experiências marcantes sem sair do seu consultório, ali de dentro mesmo no momento da sessão. E através dessas experiências, ele poder ter vários insights e com isso ele dá passos importantes no processo terapêutico. Isso já aconteceu com alguns pacientes meus. E aí eu tô me lembrando aqui de um caso que eu quero contar para vocês, de um adolescente que ele tinha uma relação muito simbiótica com o pai, e aí através de uma vivência que fizemos dentro do consultório, ele conseguiu se perceber nessa simbiose com o pai. E aí eu vou te contar como que isso aconteceu, através da fantasia dirigida, que é uma técnica que a gente pode utilizar nas nossas sessões terapêuticas, claro que quando for o caso, quando a gente quiser levar o nosso paciente a vivenciar algumas coisas através da fantasia. Como que funciona essa técnica? Essa técnica, a gente vai primeiro pedir para o paciente ficar numa posição mais confortável, pode ser deitado, pode ser sentado, e fechar os olhos. Algumas pessoas não se sentem à vontade fechando os olhos, então você pode pedir para ela só baixar o olhar, ficar num ponto fixo ali mais para baixo no chão. E aí você começa a dirigir a fantasia dela. Então você vai pedir para que ela se visualize levantando ali da poltrona, do sofá, de onde ela estiver, caminhando até a porta do consultório, saindo do consultório, caminhando até a porta da clínica, saindo da clínica, e aí você vai direcioná-la até o espaço onde você gostaria que ela se visse. Eu sugiro que você leve ela até um lugar que seja um campo aberto, um lugar mesmo que seja muito amplo e vazio, para que a própria imaginação dela traga o que for necessário para a vivência dela para aquele espaço. O que você pode fazer? Você pode pedir para que ela caminhe depois de sair da clínica, atravesse a rua. Estou visualizando a minha clínica aqui, mas você visualiza o seu local de atendimento onde você estará com o seu paciente, e você pede para ela atravessar a rua e que de lá da rua tem um campo aberto. Então tem um lugar, um gramado muito grande, e ela vai caminhando nesse gramado até ela não ter mais visão da rua, da clínica, para que todos os lados que ela olhe seja apenas um campo. E aí você vai direcionar a fantasia dela para o que você considera importante. Nesse caso do paciente que eu falei, eu introduzi a figura do pai dele. Então eu pedi que ele imaginasse vindo uma pessoa longe, lá distante, e essa pessoa caminhando em direção a ele. E aí, à medida que essa pessoa foi se aproximando, que ele foi identificando como sendo o pai. Então eu dirigi para que fosse o pai diante dele. Mas você pode também deixar em aberto, de acordo com o caso. Você pode pedir que ele te descreva quem ele está vendo se aproximar. E perguntar se ele identifica essa pessoa, se é alguém conhecido. Então traz essa pessoa até diante dele. E aí você pode pedir para que ele fale, nesse momento, o que ele está vendo e como ele está se sentindo. Mas que ele se mantenha ali naquele estado mesmo de relaxamento, dos olhos fechados, e que ele possa te contar o que ele está vivendo dentro desse contexto que você direcionou ele, dentro da fantasia. Com esse paciente foi muito interessante, porque o que ele viu? Na época eu tinha um relógio no consultório, daqueles que fazem barulho, aquele de ponteiro que vai fazendo um barulhinho a cada segundo. A gente nunca nem ouvia esse barulho, mas como o silêncio estava muito grande, ele ficou ouvindo esse barulho, e aí ele me relatou que a cada barulho do relógio, ele se via se transformando no pai dele. Então, em um segundo ele era ele, no outro o pai dele. Então, foi vivendo essa mudança o tempo todo. E eu fui perguntando como ele estava se sentindo dessa forma. E ele foi me descrevendo. Foi muito importante, muito interessante, porque depois que nós finalizamos a fantasia dirigida, a gente pôde trabalhar essa questão, essa mistura dele com o pai. E foi um conteúdo riquíssimo, porque era exatamente essa simbiose, essa mistura que estava impedindo ele de ir para a vida e de viver uma série de coisas que os adolescentes vivem, que ele desejava viver, mas que ele não conseguia, ele se sentia paralisado, bloqueado, como se fosse proibido viver aquilo para ele, devido a uma série de questões que eles estavam vivenciando dentro do contexto familiar e que tinha a ver com essa simbiose com o pai. Nesse caso dele, como eu já vinha trabalhando a relação dele com o contexto familiar e especialmente com o pai, eu quis introduzir a figura do pai. Vamos imaginar que você tem uma paciente que você percebe que tem alguma questão com a criança interior dela. Teve uma infância difícil, teve uma infância de solidão, de abandono, tem feridas. Então o que você pode fazer?
Você pode introduzir uma criança ali, em vez de ser uma figura adulta. Você pode dizer que ela vê uma criança vindo e deixar livre para ela identificar quem é essa criança. Ou você pode também direcionar para que seja ela criança. Então, pode dizer, é a fulaninha com tantos anos de idade. O que você está vendo? Como você se sente olhando para ela? Você gostaria de dizer algo para ela? Sente vontade de fazer algo com ela? Então você vai explorar, através da fantasia dirigida, a relação dela com a criança interior dela. Esse pode ser um momento muito curativo. E se não for, vamos imaginar que ela não consiga nem olhar para a criança dela, para a criança interior dela que está diante dela ali naquele momento. Tudo bem, não tem problema ela não conseguir fazer nada, é isso que vocês vão trabalhar. Então peça para ela então fazer o que ela conseguir, te descrever como ela está se sentindo. Depois, quando vocês finalizarem essa técnica, vocês vão conversar sobre isso, sobre como está a relação dela com a criança interior dela. Então, de toda forma, é o que eu sempre digo aqui nos vídeos a respeito de técnica, de toda forma a técnica está funcionando. A gente não precisa ter um resultado X, não precisa acontecer isso ou aquilo. Tudo que acontecer é o fenômeno que está se mostrando e é com o que a gente precisa trabalhar. Então, de qualquer forma, algo vai acontecer e é esse algo que você vai trabalhar. Essa questão que eu tô falando de dirigir a pessoa para um campo aberto é uma maneira que eu gosto de fazer. Você pode fazer de uma outra forma. O que é característico da técnica é que o terapeuta dirige a fantasia do paciente para alguns contextos, espaços que são coerentes com o que vem sendo trabalhado com ele. Então você não vai propor uma coisa do nada, é porque aquilo tem conexão e você tem um objetivo ao fazer isso. Bom, depois que você faz tudo isso, que trabalhou lá, não para simplesmente e volta, traz a pessoa de volta para o consultório. Então, se despede daquela outra pessoa que ela estava lá, se é que tinha outra pessoa, coloca ela para voltar caminhando até ela visualizar a rua, ela atravessar a rua de volta para a clínica, entra pela clínica, pela porta, caminha pelo corredor até o consultório, entra para o consultório, volta para a poltrona e você pede para ela abrir os olhos. Lembre de não fazer isso correndo, fazer isso muito rápido. Você tem que fazer isso pausadamente para dar tempo de, na imaginação da pessoa, ela realmente estar vivendo aquilo. Lembrando que não precisa ser necessariamente um campo aberto. Você vai direcionar para o que você acha coerente para a necessidade de trabalho ali com aquele paciente. Você pode, inclusive, direcioná-lo para um lugar fechado, você pode direcioná-lo para um lugar com muita gente. Então, vai ser de acordo com o tema e a demanda do seu paciente. Eu adoro essa técnica, eu acho ela super interessante, mas não é uma técnica que eu uso com muita frequência. Eu escolho bastante com quem usar e em que momento utilizar. Porque a gente sempre tem que entender que a técnica ela está a favor de um processo que está acontecendo. E em primeiro plano é sempre o nosso paciente. Então eu só utilizo técnicas e as técnicas que eu escolho para utilizar só quando eu entendo que vai ser benéfico, que vai estar a favor de um processo que eu já estou realizando com o meu paciente. Você já utilizou essa técnica? Teve bons resultados utilizando ela? Me conta aqui nos comentários para que a gente possa conversar mais sobre isso. Se você ainda não me segue no Instagram, @naraleãopsi, me siga lá. E se você ainda não está aqui inscrito no canal, se inscreva também. E um beijo, até o próximo vídeo.